Olá, pessoas, eu sou o Silver. E com isso dito, vamos começar esse vídeo. Com isso começaríamos com o Asta e o Geto separando os serviços, assim Geto diz. Então Asta você cuida dos trabalhos fáceis enquanto eu resolvo o mais difícil. Com isso Asta pergunta. Qual é o serviço mais difícil? Então Geto responde. Obviamente é acordar o Yami. Com isso Asta concorda e começa a fazer o seu trabalho, enquanto Geto se dirige à porta do quarto do Yami e começa a bater nela até que Yami grita. Se você me acordar de novo, eu te mato. Com isso Geto grita. Quero ver tentar. Assim Geto começa a correr, ao ouvir passos pesados chegando perto da porta, assim Yami quebra a porta, e começa a correr atrás do Geto. Com isso Geto corre em direção da cafeteria e fala. Café tá na mesa, capitão. Assim Yami diz. Você tá achando que eu sou uma piada? Ao terminar a frase o Yami vira para socar a cara do Geto que o mesmo para o soco com a ativação do Mugen. Assim Yami diz. Você se salvou por causa dessa barreira, mas dá uma vacilada aí pra ver se eu não arranco seu couro. Com isso ocorre os mesmos eventos da história original, então vamos cortar para a primeira missão do Asta. Assim Magna fala. Vamos ir de vassoura. Com isso Asta e Noelle diz que não sabe e anda de vassoura, assim Geto diz. Eu também não sei voar de vassoura, mas em compensação eu sei voar. Assim Noelle fica impressionada com tal feito, porém Geto fala. Esqueceram que eu salvei vocês dois de virarem purê de batata. Ao terminar da frase Magna fala. Então tá decidido, da franjinha vai levar vocês dois voando. Assim Geto fala. O que você quis dizer com o da franjinha, mas quer saber, foda-se, pode deixar que eu levo o peso morto. Assim todos vão para o lado de fora, com isso Geto fala para Magna. Magna borava ter uma aposta, quem chegar na vila primeiro vence, mas se eu ganhar você vai fazer todas as minhas tarefas por 3 meses, mas se eu perder eu faço todas as suas tarefas, missões e ainda te chamo de grande mestre Magna. Com isso Magna diz. Eu gostei dessa aposta, então eu aceito. Então Magna começa a contar até 3 assim ao terminar da contagem Magna sai disparado. Com isso Geto pega tanto Asta quanto a Noelle pelo manto e começa a voar em alta velocidade, assim passando na frente de Magna e ganhando a aposta. Assim o Magna chega no local meio cabisbaixo, porém começa a rir do Asta e da Noelle pois ambos estavam vomitando numa moita. Com isso Geto fala. Vamos começar a caçada. Assim como na história original, eles matam muitos javalis selvagens até que ao chegarem perto do vilarejo, eles veem o vilarejo coberto por uma névoa mágica onde o Asta começa a cortar com a espada de anti-magia, e assim ao chegarem na praça o Magna usa sua magia de fogo para salvar os NPCs, digo os habitantes da vila. Aí ao defender todos do ataque Magna vê o prefeito morto. Com isso o Magna fica puto e então um homem misterioso diz. Como ousam atrapalhar meu cronograma? E então ao terminar da frase o homem lança uma bola gigante de gelo na direção do Magna, onde ela é cortada ao meio pelo Asta. Assim tudo aconteceria igual à história original até a parte que a Noelle desperta o poder dela, assim Geto diz. Finalmente, agora sim vou lutar. Nota do autor. Geto estava defendendo os inocentes da magia de gelo. Assim Geto e Asta saem da proteção de água da Noelle, com isso acerta um golpe de raspão no cara, assim o cara diz. Eu já saquei que sua espada pode anular e repelir magia. Quando o cara prepara para atingir o Asta com um golpe de gelo, Geto invoca uma maldição cujo só usuários de energia amaldiçoada podem ver explicações no vídeo passado. Assim a maldição empurra o Asta antes dele ser atingido. Com isso o Asta fala. Muito obrigado Geto. Ao terminar da frase Geto diz. Não há de que, mas pode deixar que eu acabo com esse cara rapidinho pá. Assim está a cena com a cabeça e em um piscar de olhos Geto aparece na frente do cara e acerta um raio negro que faz o cara voar para uma parede de tijolos, onde Geto diz, cara que azar, ele era muito fraquinho. Assim o Asta fala. É mesmo, eu podia ter usado o raio negro nele. Assim todos do vilarejo ficam de boca aberta, porém um dos inocentes gritam olha, lá eles estão desesperados. Com isso o Magna diz.
Chá comigo assim, ele usa sua magia de fogo com uma magia de aprisionamento, porém um deles consegue fugir. Assim como na história original, nossos heróis salvam o dia e os vilões se matam. Assim vou pular os episódios 11, 12 e 13, porque não tem muito o que fazer nesse episódio. Assim começaria na parte do Yami anunciando a missão onde ele mandaria o Asta, a Noelle, o Lucky e o Geto para a missão onde o Lucky seria o líder. Então assim eles vão para a masmorra, onde o Lucky começa a ativar muitas armadilhas. Após isso o Lucky sai correndo atrás do inimigo. Com isso o Asta e a Noelle são pegos na armadilha e então Geto aponta para o monstro e diz reversão de feitiço vermelho. Com isso atingindo e destruindo o monstro. Com isso Gale diz: tem gente se aproximando. Ao chegarem perto Asta grita: Yuno. Com isso Yuno diz: oi, Asta já faz um tempinho. Com isso o grupinho se junta e o Geto diz: então Yuno, qual o nome dessa bela moça ao seu lado? Assim Yuno diz: o nome dela é Mimosa, mas por que você quer saber? Assim é o terminar da frase de Yuno. Geto de uma forma bem cavalheira diz: olá, minha bela donzela, meu nome é Seguro Geto. Assim Mimosa fica um pouco vermelha e diz: é um prazer conhecê-lo, Geto. Logo após a apresentação dos dois o Klaus fala: sem tempo a perder com esses touros, temos que encontrar a sala do tesouro o mais rápido possível. Assim Geto e Asta falam: qual foi desse 4 olhos aí, Yuno? Com isso o Yuno diz: ele é meu veterano. Assim o 4 olhos diz: tenham mais respeito, eu sou um nobre. Com isso corta para a conversa da Mimosa e da Noelle. Assim a Mimosa fala: fiquei sabendo que os touros negros são um bando de bárbaros, mas após ver o Geto vou descartar a afirmação. Mas então como você tem ido? Assim Noelle diria que estaria indo bem e devolveria o argumento de Mimosa com uma alfinetada de contra-argumento. Assim após todas as brigas o grupo do Yuno se separa do grupo do Geto. Então vamos cortar para a parte em que o grupo do Yuno chega no portão da masmorra. Então quando a Mimosa iria ser atingida pela magia de cristal, o Geto acaba aparecendo e tirando ela da direção do ataque. Assim Geto diz: você está bem? Com isso um pouco vermelha a Mimosa diz: sim, eu estou bem. Assim Geto diz: 4 olhos em Yuno, eu vou proteger a Mimosa. Então lutem com esse cara. Assim Yuno diz: ok. Com isso a luta se inicia com Yuno e Klaus versus o cara dos cristais. Enquanto isso Asta socorre o Lucky na luta do Homem da Magia da Maria Fumaça. Assim Asta, Noelle e Lucky conseguem desferir um golpe crítico no cara da fumaça e assim o cara decide fugir do combate. Assim Lucky e os outros vão para a Câmara dos Tesouros. Com isso voltamos para a parte em que o Yuno e o Klaus tomam uma surra para o Mars, e quando o Yuno ia ser levado para conhecer o Arcanjo Gabriel, Asta aparece e salva o Yuno. Com isso a mesma conversa da história original, porém Geto fala: Noelle, proteja a Mimosa, eu vou lutar agora. Com isso a Noelle acena com a cabeça, e então começa uma luta frenética entre o Asta e o Mars. Com isso Geto, Lucky e Yuno começam a destruir todos os clones do Mars. Após isso o Mars invoca o Megazord, que também é anulado pela espada do Asta. Contudo após a derrota do Mars, o grupinho entra na Câmara do Tesouro e tudo acontece normalmente. E então a música da luta do boss começa a tocar de novo. E então o Mars desperta com o dobro do poder. Assim o Mars ataca a Noelle e o Asta parte para atacar o Mars, porém é derrubado e incapacitado de lutar. Porém quando o Mars iria mirar seu poder na Mimosa, Geto diz: tá se esquecendo do seu inimigo mais forte. Com isso Geto acerta um raio negro na perna do Megazord do Mars, assim derrubando o mesmo. Com isso Geto diz: já se levantou o Asta. Com isso Asta parte para atacar o Mars, onde o mesmo lança vários projéteis em Asta, cujo ocorrido acontece como na história original com a Noelle emprestando a magia dela pro Asta. E então inesperadamente um projétil atinge a barriga do Asta que faz ele cair no chão. Assim Geto diz: Asta, você já lutou bastante, agora deixa o resto comigo. Assim aplicando a energia reversa no Asta, que o cura quase instantaneamente. Assim Geto diz: está na hora de pegar pesado. Com isso Geto envolve sua mão com energia amaldiçoada para fazer os punhos divergentes. Assim em um piscar de olhos Geto acerta repetitivamente a cara do Mars, assim o nocauteando. E com isso Geto fala para o Yuno:
Yuno eleve sua magia ao máximo, assim Yuno sem entender começa a elevar sua magia ao máximo. Ele desperta a mini alfa que sem entender o que estava acontecendo acha que o Yuno quer atacar algo, então ela usa o poder dela no Geto, assim fazendo Geto voar para longe da Câmara dos Tesouros. Logo após desse acontecimento tudo começa a desmoronar. Com isso Geto fala: peguem o Asta e vão na frente. Assim o Yuno acena com a cabeça em sinal de entendido. E então todos vão embora, deixando a Mimosa com medo do Geto não conseguir sair a tempo. Assim Geto ativa seu Mugen, pega o Mars e entrega ele pro cara da magia de fumaça, que foge depois de pegar o Mars. Com isso, mirando pra cima, o Geto diz: amplificação de feitiço azul, reversão de feitiço vermelho, assim juntando os dois formando o vazio roxo. Com isso cortamos para todos do lado de fora muitos tristes, pensando que o Geto morreu, porém o Asta sente a quantidade de energia amaldiçoada emergindo em um lugar próximo de onde eles estavam. Então o Asta aponta para a direção e diz: ali. Com isso uma grande bola roxa surge de onde o Asta apontou, contudo, não demora muito para verem o Geto saindo do buraco gigante que o vazio roxo fez. Com isso todos emocionados ficam felizes em ver o Geto. Contudo a Mimosa pula nos braços do Geto e fala: eu estou tão feliz que você esteja bem. Com isso a Mimosa percebe o que ela fez e começa a ficar vermelha. E assim o Klaus começa aquele discurso sobre como ele não valoriza eles por serem plebeus. Ao terminar do discurso Geto fala: não de boas pô, mas cortando o assunto, Yuno, antes da caverna desmoronar você havia me atingido com sua magia de vento, então nada mais justo do que eu devolver na mesma moeda, né? Com isso Yuno diz: foi mal, mas não. Assim sem o Yuno perceber, o Geto usa o vermelho no Yuno fazendo ele voar. Com isso Yuno volta voando com sua magia de vento e diz: isso foi muita maldade. E assim acaba esse episódio. Olá de novo pessoas, eu sou o Silver e vim pedir para que vocês comentem ideias de fics para me ajudar aí, porque eu sou péssimo em usar a imaginação. E por favor deixem um like aí, tchau pessoas.